Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar dos episódios 2 e 3 de Demolidor Renascido. Dessa vez a Marvel resolveu lançar 2 episódios juntos e isso muda bastante a experiência da série, né? Deu pra perceber? Porque enquanto o primeiro episódio foi um começo mais lento, agora a gente já começa a ver a história engrenando de verdade. Então nesse vídeo eu vou comentar tudo o que eu achei desses 2 episódios. O ritmo da história, as cenas de ação, mercenário, Fisk, teorias e o que pode acontecer e claro, aquele plano de sequência absurdo do episódio 3, então já deixa o like, se inscreve no canal e bora falar de Demolidor. Roda a vinheta. Pra começar, o episódio 2 já tem um ritmo bem melhor do que o primeiro, e a trama funciona muito melhor, não parece arrastada igual no episódio de estreia, e dá pra sentir que a história tá começando a andar de verdade. Logo nos primeiros minutos já dá pra perceber que teve uma melhora em relação ao episódio anterior. Os 2 episódios, no geral, representam um avanço em relação ao primeiro, e dá pra sentir que a segunda temporada agora, né, realmente começou. Porque outra coisa legal é que a série vem desenvolvendo alguns personagens secundários, né. Também a gente vê uma história lidando com o legado do Hector lá, né, que morreu na primeira temporada, e acompanhou a jornada da Angela, né, que aparentemente está sendo preparada para tomar o manto dele, né, como a Tigresa Branca. Agora, no final do episódio 2 é onde a coisa realmente começa a crescer e tudo parece que vai acabar bem. O Matt e a Karen estão lá, né, dançando num bar, num momento quase tranquilo, quando de repente a tela muda de proporção, né, aquele efeito que eu falei no primeiro vídeo. E aí descobrimos que a força-tarefa do Fisk tá prendendo a Josie, a dona do bar, né, onde o Matt e a Karen estão escondidos, e a partir daí a gente tem uma sequência de ação muito legal do Demolidor, bem melhores, né, do que as do primeiro episódio, e mais uma vez dirigidas pelo Justin Benson e o Aaron Moorhead, né, que agora tem um detalhe curioso nessa cena, porque a força-tarefa já estava do lado de fora com a prisioneira e os carros estavam praticamente chegando, e mesmo assim o Matt teve tempo de vestir o traje, subir no telhado e localizar o alvo e descer exatamente no momento certo. Então fica aquela sensação de caramba, pô, antes parecia que o personagem tinha sido nerfado pelo roteiro e agora parece que ele foi upado pelo editor, né? A gente também tem algumas aparições do Bullseye, né, o mercenário. Inclusive tem uma cena que ele simplesmente mata 2 agentes da força-tarefa. E ali a gente tem o primeiro vislumbre do novo traje dele na série. E assim, eu reclamava bastante porque não dava pra ver direito o alvo na testa. Mas nessa cena, quando a fotografia fica azul, dá pra enxergar melhor. O problema é que é só nessa cena, né, porque o alvo, pra mim pelo menos, devia estar visível o tempo todo. O próprio traje também podia ser mais um azul, sei lá, mais claro, né? E na minha opinião, eles cometeram um erro porque tamparam o sorriso dele. Porque era simplesmente insano ver ele usando o traje enquanto dava aquele sorriso maquiavélico. Mesmo sendo um pouco tempo de tela, o mercenário rouba a cena, né? É impressionante como ele parece por poucos segundos e ainda assim passa aquela sensação de presença absurda, né? O cara literalmente exala aura de vilão. Outro detalhe muito legal é a iluminação azul que aparece sempre que ele surge em cena. Isso cria uma identidade visual muito marcante pro personagem. Agora falando do episódio 3, esse sim, hein? Puta merda, esse episódio é foda demais. E tem simplesmente uma das cenas, uma das melhores, né? Da série inteira, Demolidor Renascido, né? Eu não tô falando da série original, que é uma série separada, né? Mesmo a gente sabendo que na prática não é. Mas enfim, o episódio inteiro é muito bom, mas os últimos minutos são o auge, né? Aquilo ali é cinema, galera. Agora sim parece que a série vai engrenar de verdade. E esse é aquele tipo de episódio que te deixa maluco pra ver o próximo. E agora dá pra entender por que lançaram os 2 episódios juntos. Porque o 2 é bom, mas não é aquele episódio que te deixa desesperado pra ver o próximo. Já o 3 é exatamente esse tipo de episódio. E claro, precisamos falar aqui também daquele plano sequência na prisão que pra mim é o melhor momento da série até agora. A cena é frenética, extremamente bem dirigida e muito bem coreografada. Toda a construção da sequência até chegar no clímax é excelente e a câmera se movimenta de uma forma muito dinâmica, né? Quase como se a gente estivesse participando da luta. É aquele tipo de cena em que tudo parece que foi calculado. Espaço, movimentos, coreografia, tudo. E funciona de uma forma muito precisa. E o resultado é uma sequência brutal, né? Inclusive essa cena foi dirigida pelo Saul Van Nuys, que foi um diretor que eu nem conhecia antes, né? Mas que aqui faz um trabalho incrível. E tem um detalhe impressionante, né? Que o Charlie Cox, o ator do Demolidor, gravou essa cena com uma lesão no ombro, sentindo muita dor, e mesmo assim ele entregou uma das melhores cenas e mais brutais da série inteira. O Demolidor simplesmente desce a porrada sem piedade nenhuma.
Agora, vamos falar de teoria. Eu tenho quase certeza que o mercenário vai matar a Vanessa Fisk. Por quê? Tudo parece estar caminhando para um cenário onde o Fisk vai revelar a identidade do Demolidor e se o mercenário mata a Vanessa, o acordo entre o Matt e o Fisk acaba. E aí o Matt prende o Fisk de uma vez, eu acho que isso vai acontecer também, e o Fisk vai revelar pro mundo que o Matt Murdock é o Demolidor. Inclusive aquela estratégia, né, do Fisk de dizer que o Matt é um herói e espalhar cartazes de desaparecimento é uma jogada de mestre, né? Ele basicamente faz as pessoas procurarem pelo Matt Murdock e Demolidor ao mesmo tempo. E outro detalhe muito interessante, essa fotografia azul nas cenas do mercenário passa uma vibe quase fantasmagórica, né? Como se o Fisk tivesse criado um monstro e a Vanessa tivesse ajudado a libertá-lo. E o problema é que agora esse monstro parece totalmente imprevisível e tá indo atrás dele. Agora, tem uma coisa muito curiosa na série, a força-tarefa antivigilante, né, que teoricamente existe para combater os vigilantes, mas no episódio, quem eles estão prendendo? Imigrantes, né? E isso acaba soando meio estranho, porque assim, é claro, uma crítica social clara, mas faria mais sentido se fossem policiais normais, não uma força-tarefa antivigilante, né? Porque do jeito que aparece na série, parece que o conceito da unidade não combina totalmente com as ações que eles estão mostrando. E acho que essa é a ideia um pouco também da série, né? Deles abusando do poder e fazendo aquilo que não deveriam fazer. Mas no geral, esses dois episódios foram muito melhores que o primeiro, por muito, né? Principalmente esse terceiro. Agora sim parece que a série engatou de verdade, tem ação forte, desenvolvimento de personagem e cenas muito bem dirigidas, né? E se a temporada continuar nesse nível, tem potencial para crescer muito mais. Então comenta aqui embaixo o que você achou dos episódios 2 e 3 de Demolidor Renascido, e você também achou o episódio 3 absurdo ou ainda tá esperando a série melhorar? Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E a gente se vê no próximo vídeo.